testificar da ressurreição. Se ali existe uma tumba vazia, é sinal que um dia outras se abrirão. Essa tumba aberta em silêncio fala que Jesus se foi e prometeu voltar. Ele agora atua como advogado e como arquiteto um lar foi preparar. Ele prometeu, é uma grande verdade, que felicidade daquele que crer. Pois quando tudo aqui terminar, ao lado de Cristo ele vai viver. Cristo vive, Cristo vive, há uma tumba aberta a testificar que Cristo vive. Cristo vive, Cristo vive, há uma tumba aberta a testificar que Cristo vive. Há uma tumba aberta em Jerusalém, sinal de vitória e de redenção. É uma prova viva de que Cristo vive e foi para o céu e nos espera então. Isso nos dá força quando vem as lutas, em toda a labuta dessa vida aqui. Sentimos gozo e também alegria ao pensar na vida nova do porvir. Quando estivermos ao redor da mesa, contemplando a face pura do Senhor, esquecendo tudo que já foi passado, desde o simples pranto à mais profunda dor. Cristo vive, Cristo vive, há uma tumba aberta a testificar que Cristo vive. Cristo vive, Cristo vive, há uma tumba aberta a testificar que Cristo vive. Essa tumba aberta em Jerusalém é a razão da minha fé, pois criei. Se aquela tumba ali está vazia, é sinal que um dia outras vão se abrir. E todos os santos que adormeceram ao som da trombeta hão de despertar. E todos os eleitos que estiverem vivos, no piscar de olhos vão se transformar. E depois disso nos reuniremos e subiremos ao lar de amor. Que grande gozo ao contemplar nas nuvens a figura amada de nosso Senhor. Cristo vive, Cristo vive, há uma tumba aberta a testificar que Cristo vive. Cristo vive, Cristo vive, há uma tumba aberta a testificar que Cristo vive.
Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia com muita alegria, meus queridos e amados irmãos, né? Com gozo, gratidão, alegria de estar vivo, despertados pelo Senhor, né? O dono da vida, aquele que nos desperta a cada amanhecer, mostrando a sua graça, a sua misericórdia, renovando a sua misericórdia para conosco, né? Em cada amanhecer, a prova de que Deus ama o povo, Ele ama seus filhos. Cada dia, então, que Ele dá vida, a nova oportunidade de nos reconciliarmos com Ele, com a sua graça, com a sua misericórdia. Reconciliar é reconhecê-lo, crer que Ele é Deus e que Ele tem feito um pacto de vida, dando assim aos homens vida eterna. Então, cada dia que amanhece, ele nasce o dia, à tarde ele morre, logo passa a noite e ele nasce outra vez, isto Deus testificando da grande ressurreição, testificando da vida, sempre nascendo a oportunidade. Então, um dia morrendo, nascendo, falando da ressurreição, para todos aqueles que amam a Deus, né? Então Deus testificando, deixando-nos provar da sua misericórdia. E assim então o nosso coração sede gratos a Deus pelo dom da vida. Deus abençoe a cada um bom dia com aquela doce, santa e gloriosa paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Bom dia, meu querido irmão Antônio Jardim, que o Senhor Jesus Cristo te abençoe por toda a eternidade. Irmão Paulo César, bom dia, Deus abençoe o irmão Paulo César, juntamente com o irmão Osmar. Bom dia, irmã Lourdes Machado Pimenta, com toda a família. Deus abençoe sempre. Bom dia, meu nobre irmão Elias Estanque. Bom dia, Deus te abençoe. Irmã Vilanir Gabriel, bom dia, com muita alegria. Deus abençoe todos nossos amados irmãos conectados conosco. Deus abençoe grandemente, no nome santo e precioso de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos a mais um hino. Deus abençoe o seu coração. Aquele dia cheio da bênção divina, da presença do Espírito Santo em cada coração. Sempre alegre, eu vou dizer porquê. Meu fardo ele levou. Ao perguntarem como, eu lhes responderei: meu fardo ele levou. E quando em minha vida Jesus veio habitar, meu fardo ele levou. De mim, Senhor, tornou-se, o mal não temerei, meu fardo ele levou. Seu sangue derramou e meu coração lavou, os meus pecados todos carregou. No mar do esquecimento, pra sempre os quis deixar, meu fardo ele levou. Ao vir Satã tentar-me, eu lhe responderei: meu fardo ele levou. Minha alma perturbaste, porém foi tudo em vão,
Cristo eu vivo agora e bem feliz estou. Meu fardo Ele levou, divina melodia, minha alma entoará. Meu fardo Ele levou. Seu sangue derramou e meu coração lavou. Os meus pecados todos carregou. No mar do esquecimento, pra sempre os quis deixar. Meu fardo Ele levou. Meu fardo Ele levou. Meu fardo Ele levou. Louvado seja Deus, glorificado é o nome do Senhor Jesus. Você está cansado? O fardo está pesado? O Senhor Jesus disse-ne: Vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Você quer entregar o seu fardo a Ele nesta manhã? Está cansado da vida? Está cansado dos problemas, das dificuldades? Vinde a Ele, tomai sobre vós o meu jugo. Aprendei de mim que sou manso e humilde. Encontrareis descansos para as vossas vidas, o alívio do fardo. Meu fardo Ele levou. Entregue a Ele, confia nele. Irmão, mas eu não consigo. Sim, nenhum de nós conseguimos. Enquanto estamos olhando para a nossa vida remota, olhando para dentro de nós mesmos, da nossa insuficiência e incapacidade, ou muitas vezes confiando, tendo uma autoconfiança em nós mesmos e a coisa não está progredindo, estamos olhando errado. Devemos estar olhando para Ele e não para nós, porque toda a nossa condição de vida está nele. Então Ele é o único que pode nos ajudar em todas as circunstâncias, pois Ele é Deus e conhece todas as coisas, né? Ele conhece, disse Davi, o meu assentar, o meu levantar. A palavra não chegou-me à língua e Ele já a conhece toda. Então, Ele é o que conhece todas as coisas. E Ele pode tomar o nosso fardo. Então Ele disse: Vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos. O que está lhe cansando? O que lhe está oprimindo? Coloque isso diante do altar do Senhor e deixe Ele te abençoar. Louvado seja Deus. Irmã Eliana Ferreira, bom dia, minha irmã. Deus te abençoe grandemente. Louvado seja Deus. Vamos à palavra de Deus para nós esta manhã. Na primeira carta do apóstolo João, primeira carta do apóstolo João,
versículos 1º e 2º, que nos diz assim: o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado, e as nossas mãos tocaram da palavra da vida. Porque a vida foi manifestada e nós a vimos e testificamos e vos anunciamos a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada. A palavra da vida. Louvado seja Deus por sua palavra, que as bênçãos da palavra de Deus possa abençoar cada coração, cada vida, né? E assim então sejamos sempre orientados pela palavra de Deus, a palavra da vida. Então, vendo esta graça de Deus, este testemunho do apóstolo João, falando que a palavra foi manifestada, eles a viram, tocaram nela, e então anunciaram esta vida que estava com o Pai, o Criador. Então sabemos que a única fonte de vida é Deus, é o Criador, aquele que era antes de todas as coisas, ele já existia. Ele é o grande Eloá, aquele que existe de si mesmo, aquele que não tem princípio e não tem fim. Não teve princípio de dias e não terá fim de dias, pois ele é o eterno. Então a única maneira e a única vida eterna, esta é o nosso Deus, o nosso Criador, o qual pensou em salvar, pensou em curar. Vai salvar quem? Curar quem, se não havia ninguém? Pois a Bíblia disse que só havia Ele em toda a eternidade, todo espaço e tempo eterno só preenchido por Ele. Então logo Ele faz a sua obra de criação. Gênesis capítulo 1 nos mostra que Ele pairava, o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Então, sendo Ele Espírito eterno, o autoexistente, aquele que existe de si mesmo, o conhecedor de todas as coisas pela sua presciência, né? Sendo Ele conhecedor, então, o onisciente, o único sabedor de todas as coisas, aquele que conhece o nosso pensamento, ainda que a palavra nem chegue à nossa língua, Ele já sabe o que vamos dizer. Por isso Ele é Deus. Ele sabe o fim desde o princípio. Todas as coisas estão nuas e patentes aos teus olhos. Isso quer dizer que nada lhe é oculto. Ele vê todas as coisas
sabe todas as coisas. Esse é o nosso Pai, o Criador. Ele é o que falou e então tudo veio à existência. Então ele criou a luz. Ele criou o sol, a lua, as estrelas, o firmamento. Lemos em Gênesis a sua obra criadora até o sexto dia, quando no sexto dia ele criou seres, almas viventes. Ele fez o homem à sua imagem e semelhança. Então tudo que a vida, criado pelas mãos da grande vida, a palavra da vida, até que o homem veio a pecar, como já sabemos, né? Falamos. E então o autor da vida torna-se homem, torna-se um de nós, e então temos o testemunho da sua palavra. Esse testemunho, então, do apóstolo João, sendo seu discípulo, seu apóstolo, seu profeta, pois esse João é o mesmo que foi tomado na ilha de Patmos para receber as visões e escrevê-las das revelações que é Apocalipse. Mas então aqui em sua carta, ele testificando desta palavra da vida, esta palavra que é o Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1. No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. E o Verbo se fez carne, né? E habitou entre nós. Então a vida foi manifestada. Aquele espírito de vida, Deus é espírito. E ele é o único de vida eterna. Mas agora ele descendo na forma de homem, limitando-se num corpo humano, dando-se a conhecer. E então esta vida foi manifestada. João disse: nós a vimos e testificamos dela, e vos anunciamos a vida eterna. Então, como que esta vida se tornou carne, se tornando uma nova vida, para assim então redimir o povo, termos vida eterna, uma nova vida, porque através desta palavra da vida está a aliança eterna, porque nele nós temos o concerto, o pacto, aliança. Deus fazendo aliança com o homem. Deus é maravilhoso, não é? Deus se tornando homem para redimir o homem. Oxalá um coração incrédulo que ouvir possa regenerar-se, ter gratidão pela vida. E nós cristãos, cada dia mais fazer jus desta vida, que tem se tornado vida, então receber Deus, receber a vida eterna, como o anjo apareceu, foi enviado da presença de Deus a Maria, para anunciar a ela que através dela Deus se tornaria carne, nasceria um filho. E ela, claro, assustada, perguntou: como se fará isto? Então o anjo respondeu: Deus descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá.
com sua sombra. Por isso também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Então o anúncio do anjo a Maria para trazer a semente de vida, a vida eterna, tornando-se carne. Então o anjo trazendo a notícia a Maria, e Maria sendo coberta pela sombra do Altíssimo, aquele que criou os genes da vida, criou a semente da vida, criou a semente humana, aquele que tomou Adão do pó da terra, mas subsequente nós vimos que o pecado entrou, mas então havia genes de vida nos lombos de Adão, porque de Adão então veio Abel, veio Sete. Adão teve filhos e filhas, então genes da vida, a vida natural, a carne, o corpo. Então aquele corpo que é o homem que pecou, agora nós temos a nova oportunidade de vida, e esta vida consiste que esta carne caída, esta carne pecaminosa tenha redenção, que ela seja redimida por Deus. Então aquele que é vida eterna agora nasce como homem. Então, sendo Jesus Cristo a nova criação de Deus, como nós vemos a descendência de Adão, o primeiro homem, pelo qual entrou o pecado, e toda a raça humana ficou em queda. Mas então, vendo que todo ser humano proliferou, os filhos de Deus proliferaram de Adão, a semente da vida, o homem, a árvore da vida, o homem. Então nós encontramos que Cristo é a árvore da vida. Então, encontrando agora Deus, Cristo, Jesus, nascendo de Maria, se tornando homem, os genes da vida eterna, a semente da vida eterna. Esta semente, a palavra de Deus que foi anunciada por Maria, e ao ser anunciada, então, ela foi cheia da virtude do Espírito Santo. E a palavra se tornou carne, se tornou vida. Então nós olhamos ali, Maria foi envolvida pelo Espírito Santo, ela creu no anjo, e depois ela viveu junto da semente, foi ensinada pela semente da vida eterna, ensinada por Jesus Cristo, juntamente com os apóstolos, a igreja chamada fora. E mais tarde, então, encontramos que ela foi batizada com o Espírito Santo, que então, ao ouvir a voz do anjo, os anjos de Deus, após ouvir o próprio Deus, o Evangelho, ou os evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João, os apóstolos, né? Os escritores, depois tivemos os anjos, apóstolos e profetas do Novo Testamento, a quem vieram a palavra da vida, a quem veio agora a palavra da vida, fazendo vida neles e anunciando o reino, como estava em Cristo. Então, a Bíblia nos diz, Mateus 13:37,
Jesus falando da semente que foi semeada no campo, então ele disse: o que semeia a boa semente é o Filho do Homem. Então a boa semente é a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é vida eterna. Agora, o próprio Senhor Jesus disse isto. Ele disse: examinais as Escrituras, a palavra de Deus, porque cuidais ter nelas a vida eterna. Então, ela sendo anunciada, vamos aplicar como o anjo anunciou a Maria: a virtude do Altíssimo te envolverá. Então, sendo envolvidos, cobertos pela virtude de Deus, ouvindo a sua palavra, os genes da vida e o Espírito Santo, que é a vida eterna, se fazer vida em nossa vida, Deus se fazer vida em nosso coração, ao ouvir a sua palavra, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Então, ao ouvir, alimentar-se dela, ser envolvido pela virtude do Espírito Santo, a nossa vida transformada, e você começa a gerar vida eterna no coração, em seu seio, em seu âmago, no seu ventre, tratando isso o nosso interior, o ventre, o nosso íntimo, o coração, a palavra de Deus caindo como em terra boa, produzindo 100%. Não mais uma palavra que produz 30 por 1, 60 por 1, 30 por 1. Foi com Lutero: o justo viverá da fé. 60% foi com Wesley: já não mais o justo viverá da fé, mas além de viver da fé, agora a necessidade da santificação. Esses requisitos foram exigidos nestas eras por estes mensageiros, ainda que em pecado, mas crendo eles eram salvos na mensagem, no anjo que Deus enviou, que foi Lutero. Mas logo complementando também com santificação através de Wesley, então 30 por 1, 60 por 1, mas agora, nesta hora, na voz do sétimo anjo, o sétimo anjo, revelando o segredo de Deus, para levar o nosso coração ao verdadeiro arrependimento, a conhecer o segredo de Deus, e a palavra, que é Cristo, que foi repudiado, foi perdido nas eras da igreja, que voltou a brilhar agora, Deus outra vez com o Filho do Homem, ou seja, um profeta, levando-nos à origem da palavra, que é o Filho do Homem, Jesus Cristo, o qual semeou esta boa palavra, a boa semente, para assim trazer vida eterna aos homens. A palavra da vida, aquela que foi tocada pelos apóstolos, foi manifestada, eles a viram, e hoje nós a ouvimos e cremos por fé nesta manifestação. Então o Senhor, difundindo a sua palavra, anunciando através de seus filhos, que é a boa semente, que é o campo, o mundo é o campo, disse o Senhor Jesus, os filhos do reino, ou a boa semente são os filhos do reino. Então a palavra de Deus caindo no coração de uma boa terra, tornando cada um de nós filhos do reino de Deus. A boa semente da palavra, gestando em nós, produzindo a vida
de Cristo? Não é assim uma mulher grávida? Ela carrega a vida dentro de si? Então, como uma mulher, hoje gerando em nós uma vida, a vida da palavra, a vida eterna que é Deus, sabendo então que nós nascemos de Cristo, como eu disse, Adão disseminou o pecado e ele abundou, mas em Cristo a nova criação, ele sendo o gens da vida eterna, a palavra da vida que foi tocada, e a Bíblia nos diz que nós estávamos nele. Se ele é boa semente, ele é a semente da vida, nós estávamos nele. E hoje, por sua palavra, ao ouvi-la, ao recebê-la em nosso coração, em sua totalidade, 100%, nos tornando então sementes desta semente. Se o grão de trigo não morrer, ele fica só. Mas se ele morrer, muitos frutos há de dar, muita semente. A semente de trigo é trigo, ela não é joio, ela é trigo. A vida que está nela é trigo, pois ela saiu da semente vida eterna, que é trigo, que é Jesus Cristo, é Deus Todo-Poderoso, é o eterno qual foi tocado e hoje testificado para nós, para que assim, ao ouvir a sua voz, ao anúncio do anjo, a graça de Deus, o Espírito Santo anunciando, revelando a palavra de Deus, para nos identificar como filhos verdadeiros, com o mesmo caráter, as mesmas obras, a mesma misericórdia, a mesma mansidão, o amor divino, manifestando através do coração de seus filhos, se expressando aos homens a palavra da vida hoje em cada filho, nos tornando deidade, como disse o profeta Irmão Brana. Deidade é Deus vivendo na carne humana. Deus foi visto através de Cristo, aquela deidade divina, a semente da vida eterna, dando-se a conhecer. E tão logo conhecido, descendo para dentro de seus filhos, isso nós vemos então no Pentecostes. E assim, eles cheios da vida eterna, cheios da graça divina, da misericórdia, como Cristo doou-se em favor de cada um de nós. Então nós vimos, amados irmãos, por meio das eras, entregando-se e morrendo também em favor do reino de Deus. É uma vasta oportunidade que Deus nos dá a cada manhã para contemplarmos a sua graça, a sua misericórdia, a sua manifestação para com os homens, Deus se tornando homem, para trazer a vida eterna sobre o homem. Isso é maravilhoso, não é? É muito grande esta oportunidade que nos é oferecida. Então, com gratidão, com fé, reverência, buscar e entregar-se a Deus de todo o nosso coração por este grande benefício de um Criador eterno, de um amor sem
limites para com aqueles que pode tomar a sua palavra de vida e viver por ela. Que assim seja abundantemente a graça de Deus em cada coração, em cada vida, tomando cada pedacinho desta vida e vivendo por ela. Oh, que Deus abençoe o seu coração, este seu desejo. O seu coração está fervilhando agora de desejo de estar no céu? É a palavra da vida tocando o seu coração para fazer-se vida eterna em nossa vida? Na minha vida, na sua vida, na vida de todo aquele que crê? Oh, aleluia, seja abençoado. Tome-a de todo o seu coração. Tenha vida eterna. Tenha o perdão dos seus pecados. No nome santo e precioso de nosso Senhor Jesus Cristo. Deus te abençoe. Querido Pai Celestial, é maravilhoso poder estar em Sua presença, contemplar a Sua face, sentir a Tua bondade para conosco, a Tua manifestação. Como o Senhor se tornou aquela vida manifestada em Cristo Jesus, foi tocada pelos apóstolos. Nesta manhã, Pai, desejamos tocar nesta pessoa de Cristo Jesus. A carne, ou aquele que foi manifestado em carne, trazendo a virtude da vida eterna por sua excelente graça, Pai Santo. Então tocamos nesta palavra da vida, esta palavra de virtude, de cura, de libertação, esta palavra de vida eterna que tirou de sobre a nossa vida o poder da morte, que é a incredulidade, que é a separação eterna para com o Senhor. E agora então o Senhor veio para fazer companheirismo conosco e assim podermos tocar-te, sentir. Que o Senhor abençoe cada coração, Pai. O Senhor é aquele que enche o céu e a terra. Eu sei que tem irmãos, nós estamos a milhares de quilômetros de distância, mas o Senhor enche o céu e a terra, o Senhor está ali, junto desta amada pessoa, o irmão, a irmã, como o Senhor está aqui. Pois o Senhor é aquele onipresente. Está presente onde está seus filhos, a sua palavra. Que então o Senhor abençoe cada um, cada vida, fortalecendo na sua graça, abençoando, confirmando as bênçãos espirituais com as quais o Senhor tem nos abençoado em Cristo Jesus, Pai. Confirma a tua bênção sobre o teu povo. Sela cada coração. E que cada coração possa tocar então, sentir esta palavra da vida nos seus corações. Aceita a nossa gratidão, Pai, a nossa adoração. No nome santo e precioso de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Graças a Deus. Louvado seja Deus.
Aleluia, glória a Deus. Louvado seja Deus. Muito bem, meus irmãos, que o Espírito Santo continue alegrando o seu coração. Eu sei que você está feliz e está sentindo Deus aí. Simplesmente glorifique a Deus. Engrandeça o nome do Senhor. Como disse o profeta irmão Brana, tudo que devemos fazer é glorificar a Deus. Glorificar a Deus e anunciar a Jesus Cristo. Deus te abençoe. Bom dia, né? Para os meus irmãos. Amanhã cedo, se Deus assim nos permitir, às 6h30, a nossa live matinal, né? O meu abraço fraterno, em nome do Senhor Jesus, a todos meus irmãos. Então, bom dia, irmã Vilanir Gabriel, irmã Eliana Ferreira, irmão Paulo César, irmã Lourdes Machado, irmão Elias. Deus abençoe, bom dia. Bom dia, pastor Paulo Sérgio, irmão José Carlos Ferreira, Deus abençoe, bom dia. Irmã Maria Ruth, bom dia, irmã Maria Ruth. Aquele beijo, abraço bem carinhoso para a senhora, irmã Maria Ruth, minha mamãezinha, Deus te abençoe. Louvado seja o nome do Senhor. E nos demais irmãos conectados conosco, né? Bom dia, Deus abençoe, no nome santo e precioso de nosso Senhor Jesus. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus seja abundante em seu coração, por todo o seu dia, de hoje, de amanhã e todo sempre. Bom dia, meus irmãos, até amanhã, se Deus quiser.